Alguns fariseus aproximaram-se de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram-lhe se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Marcos 10, 2. Qual era a prova, qual era a armadilha que estes fariseus estavam armando para Jesus com essa pergunta? Era saber se Jesus iria corrigir, contradizer Moisés ou se ia contradizer a própria palavra de Deus. Eles já sabiam qual era a resposta, mas não ousavam questionar a autoridade de Moisés. E Jesus responde com uma outra pergunta. O que Moisés falou para vocês? O que Moisés ordenou? E eles sabiam que lá no livro do Deuteronômio, Moisés havia permitido o divórcio, mas eles sabiam também do mandamento, não cometerás adultério. Estaria então Moisés permitindo o adultério? Jesus vai dar a correta interpretação deste pensamento de Moisés e também da própria palavra de Deus. No princípio não era assim. Então, ele diz que Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza do coração. Entre aqueles 613 mandamentos que eles haviam deduzido de todo o Pentateuco, havia estes em que Moisés permitiu o divórcio, mas no princípio a palavra de Deus não permitia, e nem o mandamento entre os 10 mandamentos. E é claro que Jesus não iria contradizer. Aqueles fariseus tinham ouvido Jesus lá no Sermão da Montanha, provavelmente, quando Jesus disse: ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério, eu, porém, vos digo. E aí Jesus dá a interpretação correta, a lei interior que sobrepõe até, é muito mais exigente do que a própria escrita, pela própria letra da lei. Deus nos quer inteiramente para Ele, somente dele. Nós pertencemos ao Senhor. E por isso, nós não podemos divergir da palavra de Deus, nem dar uma interpretação, embora o próprio Moisés, com toda a sua autoridade, tenha permitido. Mas, como Jesus diz, foi a dureza do coração deles, porque no princípio não era assim. Então, nesse dia de hoje, eu lhe convido você a meditar sobre a própria palavra de Deus. Você tem buscado realmente conhecer e observar a palavra de Deus mais do que as interpretações que essa palavra possa ter? Tem na internet, tem muita gente que se arvora em intérprete da palavra de Deus, dizendo que esse é o sentido, isto é aquilo, mas a igreja, ela é mãe e mestra. Então, quem tem essa autoridade deixada pelo próprio Jesus é a igreja. Por isso, nós não devemos dar ouvidos a esses mestres, a estas pessoas, por maior que seja a sua autoridade. O próprio Jesus aqui questiona, então, aqueles fariseus que estavam interpretando erradamente a palavra de Deus e a própria palavra do Moisés. Que o Senhor te dê esta graça nesse dia de hoje. Não deixe que outras coisas e pessoas lhe afaste do centro, que é a palavra de Deus, da própria lei que o Senhor nos deixou. Deus te abençoe e até amanhã.